Muito boa tarde, estamos chegando com o Boletim Legislativo. Que bom que você está aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem informação sobre a Black Friday que acontece na próxima sexta-feira. Teremos dicas para evitar golpes e fugir de práticas abusivas. Também tem os detalhes de um projeto aprovado pelos vereadores que determina que as instituições de ensino devem fornecer diploma em braille para os estudantes com deficiência visual. Fica por aí que a gente te conta tudo sobre essa matéria daqui a pouco. E com o objetivo de fortalecer os mecanismos de combate à violência contra a mulher, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a estabelecer a obrigatoriedade de divulgar material informativo em eventos desportivos que acontecem aqui no município. A ideia é espalhar em estádios, por exemplo, mensagens de conscientização e canais de denúncia. Isabela é torcedora apaixonada pelo Santos. Para acompanhar o time do coração, viaja de caravana para outras cidades. Comecei a acompanhar primeiramente o São José, por ser aqui na minha cidade, então eu comecei a vir nos jogos e tal, apoiar mais o time. E no final do ano passado eu passei a visitar também a Vila Belmiro, que é o estádio do meu time, o Santos. E aí eu comecei a presenciar mais esse ambiente do futebol mesmo. Mesmo frequentando estádios, os espaços seguem sendo intimidadores para Isabela. Isso porque a torcedora tem receio de sofrer algum tipo de assédio ou violência. Esse é um ambiente dominado por torcedores homens. Eu nunca passei, mas eu já vi algumas influenciadoras que passaram por isso, inclusive palavras, de baixo calão, assim, pode-se dizer, e também até de contato mesmo, de pegar em partes das mulheres. Então, assim, elas que têm essa voz, para poder alertar as outras mulheres, sempre relataram, que às vezes, infelizmente, isso ainda acontece. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em 2022, apontou a relação entre os jogos de futebol e violência contra a mulher. No dia em que os times da cidade jogam, as ameaças contra as mulheres aumentam 24% e o de lesão corporal dolosa cresce 21%. Tem essa questão aí da frustração, E principalmente se o time do homem, do agressor perder, E também, como você bem disse, geralmente tem a questão aí do uso de álcool ou de substâncias químicas, entorpecentes, enfim, aí tem essa junção e já tem, aí de repente o histórico de agressão e junta tudo isso e aí acontece ou ameaça ou agressão, Mesmo com o aumento do público feminino nas arquibancadas, as mulheres ainda sofrem com olhares indiscretos e falas machistas de invalidação. Para combater esse comportamento, um projeto de lei da vereadora Juliana Fraga, aprovado na Câmara, estabelece a obrigatoriedade da divulgação de cartazes informativos com mensagens de conscientização e canais de denúncia de violência contra a mulher nos estádios e quadras durante eventos esportivos no município. Foi de uma reportagem que eu estava lendo, que em dias de jogos aumenta o número de violência contra mulheres, por conta da bebida, por conta da frustração do time ter perdido, enfim. Vendo isso, por que não propor algo que em dias de jogos as pessoas possam visualizar, possam ver cartazes incentivando a não violência, incentivando a buscar ajuda. Então foi através disso que veio o projeto. A justificativa aponta que o projeto surge como mais um instrumento na luta de combate à violência contra a mulher e que, enquanto todas as mulheres não estiverem seguras, a expansão da legislação protetiva não pode ser interrompida. Na verdade, a gente é uma soma de ações, Uma ação isolada não vai resolver o problema. Então a gente tem que tentar fazer várias ações para conscientizar, trazer a conscientização, tentar mudar essa cultura de violência, fazer com que os homens reflitam que não é por aí e até mesmo as mulheres buscarem ajuda, buscarem apoio quando acontece. Então, eu acho que isso é mais uma ação que
que pode fortalecer essa luta da não violência contra as mulheres. Para a advogada, os cartazes são maneiras de coibir os assédios e violências contra torcedoras nos estádios e quadras. Mas ela ressalta a importância do investimento em educação de gênero para combater o machismo. Tem que investir em educação com recorte de gênero nas escolas, porque para tirar essa cultura, só ensinando, educando, né? Não adianta só fazer esse cartaz e colocar lá se a gente não educar as nossas crianças desde cedo de que mulheres e homens são iguais e não tem esses espaços de homens e de mulheres, né? E que a sociedade é igualitária, né? E começar desde cedo mesmo essa cultura de que as mulheres têm que ser respeitadas em qualquer espaço. Se os amantes do futebol hoje são chamados de torcedores, é graças às mulheres. A palavra remete à década de 1920, quando as partidas só eram frequentadas pela alta sociedade. As mulheres assistiam aos jogos com luvas e, por conta do calor, tiravam e torciam o acessório. Daí o termo torcida. A Isabela acredita em um futuro que as mulheres vão ser respeitadas nos estádios e vão poder cada vez mais ocupar esse espaço, que também é feminino. Eu tenho visto que tem crescido também, não só as mulheres na arquibancada, mas também por conta do prestígio que também está aumentando com as mulheres em campo. Então, assim, muitas meninas começaram a acompanhar o futebol nos estádios por conta das mulheres que jogam. E aí, consequentemente, elas vão também nos jogos dos homens. Então, isso também é bem legal. Alguns clubes, né, têm essa postura de oferecer o ingresso mais barato, meia entrada, planos especiais para as mulheres. Então, acho que isso também incentiva bastante. E outro projeto de lei aprovado pelos vereadores determina que as instituições públicas e privadas da cidade forneçam o diploma e o histórico escolar em braille para estudantes com deficiência visual. Aprender a enxergar o mundo com as mãos foi uma adaptação necessária para a Jéssica. Ela nasceu com deficiência visual e, desde a infância, enfrenta os desafios no dia a dia. Eu falo que eu vivi duas fases da minha vida, né? Da mesma forma que existe, né, o antes de Cristo, depois de Cristo, eu tenho as minhas vivências antes LBI e pós-LBI. Né? LBI é Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, eu vivi um período onde tudo que se fazia era vamos dizer assim, entre aspas, uma caridade, uma boa ação, uma coisa legal, porque não se tinha lei que obrigava a esse acesso. Aí depois, com a lei, com a LBI, aquilo não passou a ser mais um favor, né? Passou a ser uma obrigação. O período escolar foi uma das fases com mais obstáculos. A falta de material adaptado trouxe dificuldade ao processo de aprendizagem e uma dependência que afastava a tão sonhada autonomia. Na minha vida eu já vivenciei muito disso, de chegar material para todos os alunos e o meu material nunca chegar. Então, sempre o professor ter que fazer leitura, sempre ter que fazer umas adaptações razoáveis, sempre ter que dar um jeitinho brasileiro, porque tinha situações que a gente podia considerar adaptação razoável, mas tinha situações que era jeitinho brasileiro mesmo. Mesmo com todos os desafios, Jéssica não desanimou, fez diversos cursos e, ao concluir os estudos, encontrou mais uma barreira. Os diplomas e certificados não foram pensados para quem não enxerga. A gente perde muito tempo, né, tentando se readequar pela falta de acessibilidade. Então eu tenho ali meus certificados, ali meus diplomas, e daí eu preciso levar para algum lugar. Aí sempre eu tenho que buscar a ajuda de algum vidente. Olha, tem como você ver? Ou de repente buscar o auxílio de algum aplicativo para poder fazer essa leitura. Nem sempre o aplicativo traz essa informação de uma maneira legal. Sem falar que assim, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de colocar documentos em pastas e depois etiquetar as minhas pastas, né? Tanto em braille quanto em fonte ampliada, para que a gente consiga encontrar os documentos. Então já viabiliza muito, eu já pego ali, já vou fazer a leitura, tá tudo certo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o mundo tem cerca de 36 milhões de cegos. De acordo com o IBGE, no Brasil, são mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Ainda de acordo com o Instituto, essa parcela da população enfrenta taxas mais altas de pobreza e baixa escolaridade. Realidade que exige do poder público políticas de inclusão.
E essa é a proposta do projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Farmácia, aprovado pela Câmara. De acordo com a matéria, instituições de ensino públicas e particulares de São José são obrigadas a expedirem uma via do diploma e do histórico escolar em braille aos alunos com deficiência visual. A medida vale para todas as etapas, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. As escolas que não cumprirem a regra podem receber multa de R$ 500, valor que será dobrado caso o documento não seja entregue ao aluno em um prazo de 60 dias. Jéssica, que hoje trabalha para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, acredita que a lei é um passo importante na busca pela inclusão. Que ela traz esse empoderamento e ela traz essa lembrança, assim, sabe, de dizer que as pessoas existem, de dizer que também fazem parte da sociedade. E essa autonomia, né, porque é o que a gente, como pessoa com deficiência visual, mais busca é autonomia, e como empresa é o que a gente sempre reforça muito, né. Nosso assunto agora é bem-estar. Toda terça-feira, aqui no Boletim, tem dicas e orientações de especialistas no quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou o Dr. Márcio Squassoni Leite, cirurgião de coluna. Hoje a gente vem aqui falar um pouquinho sobre as técnicas de cirurgia e desmitificar um pouquinho essa situação que o pessoal tem medo das cirurgias. Obviamente que uma cirurgia de coluna a gente sempre tem uma ideia de afetar nervo, afetar medula, né? Mas hoje os riscos são muito mais virtuais do que reais, né? As técnicas evoluíram muito, principalmente as minimamente invasivas, né? E mesmo aquelas cirurgias abertas hoje, a gente tem vários aparatos realmente que para proteger a medula e proteger o nervo durante o ato, né? Obviamente que numa situação de acidente, que os pacientes já chegam com a lesão, a gente infelizmente ainda não consegue recuperar na medicina as lesões neurológicas completas. Mas de uma maneira geral, as cirurgias de coluna hoje são feitas para andar. A gente opera o paciente, no final do dia ou no máximo no dia seguinte já está andando com o consultório. Algumas outras cirurgias, de cirurgias gerais ou até cirurgias ortopédicas, são feitas para cicatrizar. A cirurgia de coluna ela é mais dinâmica hoje, né? Então já orientamos deambulação precoce no dia seguinte, já tem que começar a fisioterapia no dia seguinte no próprio hospital, e aí tirando os pontos dentro de 2 semanas no geral, já recomeça o trabalho de fortalecimento, ganho de amplitude, de movimentos. Então hoje é tudo mais prático e feito para recuperação de movimento. Criar um sistema único para todo o país, assim como acontece nas áreas da saúde e educação. Essa é a ideia central do Ministério da Justiça com a PEC da Segurança Pública. O Paulo Ricardo traz esse tema no Boletim Entrevista de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. O governo federal propôs uma emenda à Constituição com mudanças nas políticas de segurança pública. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto é a Fabiana Silva, ela que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José dos Campos. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Bom, o que representa essa mudança que o governo federal propôs? Agradeço a oportunidade, realmente um tema muito relevante, que é a questão de segurança pública. Essa PEC do governo, que o governo federal está propondo, é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, alterar a Constituição Federal com relação a alguns temas da segurança pública. Tá? Um dos principais é dar mais uma unificação para o governo federal em relação às polícias, principalmente a questão da Polícia Rodoviária Federal, que eles querem colocar como Polícia Ostensiva Federal. E para as pessoas poderem entender como que é o modelo de segurança pública atualmente? Então vamos lá. A Constituição Federal, ela denomina que
A segurança pública, ela é um dever do Estado, responsabilidade e direito de todos. Hoje, cada Estado ele tem autonomia sobre as suas polícias, militares, civis, cada uma em sua respectiva área, polícia militar ostensiva e preventiva e a polícia civil investigativa. Essa PEC, ela tenta alterar de uma certa maneira para unificar, para trazer mais responsabilidade ao governo federal, à União, para que ela tome um pouco mais de questões importantes na questão de segurança com relação às polícias. Que a partir dessa PEC criaria o Sistema Único de Segurança Pública, é isso? Sim, exatamente. O que não é tão relevante para o momento, nós já temos hoje várias legislações que falam de integração das polícias. A questão principal precisamos de mais integração entre os órgãos, ou seja, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para que possamos evidentemente e de forma efetiva combater o crime organizado, que é um problema nacional. Não se trata nem de cada estado, apesar das suas peculiaridades, mas se trata de um problema nacional e que precisa ser combativo efetivamente. Perfeito. E essa PEC, ela propõe também a questão de aumentar, por exemplo, o combate justamente ao crime organizado, crimes ambientais, né? Por isso que está essa discussão também entre o governo. Sim, contudo, há de se fazer uma ponderação que a competência, por exemplo, da Polícia Federal já abrange vários crimes que ela pode e ela deve atuar. Então, essa PEC, na verdade, ela não vem fazer uma alteração com relação a isso, porque já é competência da Polícia Federal várias questões, inclusive que, em flagrante ou verificando, fazer as questões ambientais. A questão precisamos de mais poder efetivo para as polícias, nas questões de fronteiras, o que infelizmente o narcotráfico atua de maneira muito efetiva. Isso precisa ser combatido. E dentro dessa proposta, né, talvez uma das soluções seja justamente esse modelo de integração. São José, por exemplo, faz isso, né, de uma maneira regional. Sim, a integração entre as polícias, entre as forças de segurança pública, são fundamentais para que efetivamente nós podemos combater o crime em todos os sentidos. A exemplo de São José, nós temos aqui em São José dos Campos o programa São José Unida, que é a integração entre a Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Além desses órgãos, nós também temos, por exemplo, agente de mobilidade, porque tudo está ligado à segurança pública. E isso reforça com que São José dos Campos seja uma das cidades mais seguras do nosso estado, porque significa a integração das forças de segurança. E isso precisa ser realmente levado a nível nacional, o que dá certo para que a gente possa efetivamente combater o crime organizado. Perfeito. Muito obrigado, Fabiana, pela sua participação. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Na próxima sexta-feira acontece a Black Friday, dia de ofertas aguardado por muitos consumidores, né? A data chegou ao Brasil há 14 anos e pode sim ser um momento interessante para comprar um produto ou serviço com desconto. Mas o consumidor precisa ficar atento para evitar golpes ou práticas abusivas. A Luísa Minas traz as informações para a gente. Boa tarde, Fran. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Boletim Legislativo nessa tarde. Olha só, uma das épocas mais esperadas, né, por todos os consumidores está chegando, é a Black Friday, né? E para ajudar, né, a saber quais cuidados tem que ter nessa hora da compra, eu converso hoje com o Alexandre Campos, que é diretor aqui do Procon de São José. Então, Alexandre, para a gente começar a nossa conversa, quais são os principais cuidados que os consumidores devem ter nessa época de promoções? Primeiro, verificar a evolução do preço, né? Para não cair naquela história, o dobro pela metade e tudo mais, né? No início da Black Friday tinha aquela questão de aumentar o preço e depois voltar ao preço normal. Mas normalmente o consumidor está mais esperto, então ele está acompanhando a evolução do preço, mas sempre bom printar telas, né? Sempre e depois printar o preço final. A questão do frete também. Normalmente alguns fornecedores aumentam o valor do frete. Isso é prática abusiva. Tá? Isso é prática abusiva e tem que ser vedado pela lei.
A questão também da falta de estoque. Hoje nós temos a questão eu finalizei a compra, eu fui até o fim e aí a compra é cancelada, né? O consumidor ele tem direito ao cumprimento forçado dessa obrigação. Vamos lá. Para compras, normalmente eu compro online, essas questões, né? Não entre em links, qualquer link, SMS, WhatsApp, por e-mail. Entre na loja oficial. Na loja oficial tem que ter o cadeadinho eletrônico lá em cima, no endereço eletrônico, tem que ter o certificado de garantia nessa página inicial, tem que ter o CNPJ da empresa, tem que ter o endereço físico dessa loja aqui no Brasil. Eu comprei de uma loja chinesa, tem que ter o endereço físico daqui, senão é prática abusiva também, passível de sanção. Verificou todas essas questões, viu os reviews nas avaliações daquele produto que você quer comprar, né? As avaliações são boas. Vamos comprar então. Comprou, finalizou a compra, cancelou essa compra, vem até o PROCON, tem direito de exigir aquele produto, tá? Por aquele preço que foi comprado. E você comentou um pouquinho, né? Mas em relação ao cuidado em relação a fraudes, golpes, né? Nessa época de promoção também, como é que os consumidores devem se atentar a isso? Quais os principais cuidados e dicas também? Em primeiro lugar, desconfiar daquele preço muito baratinho. Se for preço baratinho, a televisão de 1.000 está por R$300. Pula fora, vai ter dor de cabeça depois, né? E nas compras online, né, entrar no site oficial daquela empresa, né? Não entrar através de link, que daí é complicadíssimo. Dar opção para pagar cartão de crédito, isso aqui está só boleto bancário ou só por Pix. Fica complicado. O cartão de crédito dá para rastrear, o cartão de crédito dá para você, se você comprar em parcelas, dá para você contestar depois aquela compra, né, se for caso de fraude. Então, essas são as dicas importantes para não ter problemas depois. E você citou um pouquinho, mas quando as pessoas optam por comprar online, né, quais são também os principais riscos dessa compra feita à distância muitas vezes? Então, o problema de comprar online é você não tomar essas questões. Se você toma essas questões, tem um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, você pode entrar no site da Receita Federal, se é uma compra muito vultosa, entra no site para ver se a empresa está ativa, né? E as próprias avaliações dos consumidores também é importante nesse momento, né? Você avaliar, reclame aqui, entre no Reclame Aqui, veja a resposta dessa empresa, né? Tudo bem, as empresas podem ter alguma avaliação ou outra, ali, algum problema ou outro com o consumidor, mas as empresas boas, 90% ela responde no prazo, ela dá satisfação ao consumidor, isso é importantíssimo também. E agora, né, nessa época aqui de muitas promoções, como é que o PROCON também se prepara para receber essas denúncias? Tem alguma organização específica? Porque eu imagino que deve subir bastante, né, o número de pessoas vindo reclamar e tudo mais por conta da empresa. Qual que é o papel do PROCON nessa época de Black Friday? Então, a gente já está na rua desde o dia 1º de novembro. Né, algumas lojas, algumas empresas fazem o mês, né, da Black. Então, a gente está na rua desde o início de novembro e também a gente faz as pesquisas internas aqui. A gente simula uma compra e vai até o fim dessa compra, né? Verificando que não houve aquele desconto que era Black Friday, a gente vai autuar essa empresa. Alexandre, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Bom, Fran, eu acho que é isso, né? Quem vai decidir comprar agora, nessa época do ano, é muito importante prestar atenção em todas essas dicas para não acontecer uma dessas situações, como o Alexandre falou. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Vamos conferir as vagas abertas no PAT nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante auxiliar de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de pintor, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de estoque, auxiliar de feirante, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro,
auxiliar técnico de refrigeração, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, fiscal de caixa, garçom, gerente de loja, instalador, reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, jardineiro, leiturista, marceneiro, mecânico de auto, mecânico de manutenção de máquina industrial, mestre de obras, montador de estruturas metálicas, montador de móveis e artefatos de madeira, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de injetora de plástico, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, pedreiro, peixeiro, pintor de obras, piscineiro, pizzaiolo, repositor em supermercados, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos, técnico de manutenção elétrica, técnico de refrigeração, técnico em eletromecânica, telhador, tratorista operador de roçadeira e vendedor interno. E ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo. A tarde desta terça-feira será de muito calor. O sol aparece em meio a poucas nuvens no céu. A máxima esperada é de 32 e a mínima será de 17. Amanhã, quarta-feira, o clima segue parecido com hoje. O sol aparece com algumas nuvens ao longo do dia. A máxima prevista é de 35 e a mínima será de 19. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Nossa programação completa, você já sabe, né? Está disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um beijo. Tchau, tchau.